Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande ter vocês aqui nessa casa hoje, a Casa do Povo, para a gente realizar essa importante audiência pública sobre a mensagem do Executivo que trata da instituição, da nova instituição de modelo da Nistrans, a empresa Niterói de Trânsito e Transporte. Eu queria, antes de dar início, convidar para compor a mesa o Gilson Souza, presidente da Nitrans. Queria convidar também uma pessoa que ajudou, colaborou muito, para que a gente pudesse hoje estar aqui, podendo fazer essa discussão, que é o nosso procurador, Dr. Francisco. Queria também convidar, porque é motivo de honra para a gente, por todo o histórico e para a função e para a posição que ocupa hoje, o representante da Secretaria Executiva do Prefeito, nosso subsecretário Brás Colombo. Só um minutinho, tudo meu quebra protocolo mesmo, vão acostumando. Para poder essa mesa ficar um pouco mais abrilhantada e não ter só homem, vamos chamar também a nossa companheira Ágata para compor a mesa, para que a gente possa ter uma mulher compor na mesa também, Quero agradecer a presença de todos e todas, quero agradecer também a presença da doutora Renata Scarpa, promotora do Direito Difuso aqui do município de Niterói, que está acompanhando online a audiência. Agradecer muito a doutora Renata, também uma pessoa que vem colaborando muito para que a gente possa avançar e cada vez mais ajustar e fazer as coisas de maneira correta, fazer as coisas onde a gente garanta o funcionamento da empresa, garanta o direito dos funcionários. Então, obrigado, doutora Renata, de estar participando online com a gente. E antes da gente começar a audiência, a gente ficar todos de pé para a execução do hino nacional. Brasil, ó pátria amada.
filhos deste sol as mãos, gentil, pátria amada Brasil. Antes da gente dar início à audiência, eu queria pedir à Adriana, né, que é minha chefe de gabinete, que pudesse ir anotando, né, o nome das pessoas que querem se inscrever para falar. Então, quem quiser se inscrever para falar ao longo da audiência, a gente passa, a Adriana vai estar passando e pegando o nome de vocês para a gente poder falar. Para a gente dar início aqui à saudação da mesa, eu queria passar a palavra para o subsecretário executivo, representando o nosso secretário executivo, o ex-prefeito Rodrigo Neves, Brás Colombo. Alô, alô. Já é boa noite, né? Boa noite, vereador Pipico. Boa noite, procurador-geral Francisco. Boa noite, presidente da Anistrans, Gilson. E boa noite a todos os companheiros e companheiras aqui presentes, que juntos, ao longo de todo esse tempo, sempre debatendo, discutindo, trabalhando para o melhor da nossa cidade, para o melhor do nosso trânsito, para o melhor do nosso transporte, nossos agentes de trânsito aqui presentes, agradecer, que sempre também cobraram muito da melhoria do trabalho, das condições de trabalho. E boa noite também aos nossos operadores administrativos, diretor Leonardo Reis, diretor financeiro, diretora administrativa Tainá Moura, e também a nossa diretora de trânsito e transporte, a nossa querida Amanda, que não está presente, mas foi uma grande lutadora dessa proposta, dessa mensagem, que foi construída a várias mãos, com a colaboração de muitos profissionais aqui presentes, colaboração do nosso, queria aqui agradecer muito a dedicação do nosso coordenador jurídico da Anistrans, querido Rogério, do nosso controlador, doutor Tiago, e também da nossa chefe do RH, não podia deixar de lembrar, nossa querida Bianca, está escondida lá atrás. É com muito orgulho de estar participando desse momento, participando assim como essa criança está nascendo, a gente está aqui assistindo o parto, né? Que essa discussão já não é de hoje, já é de algum tempo, desde quando a Anistrans foi criada. Então, hoje a Anistrans
nessa audiência pública, com a sociedade aprovando esse novo momento da Anitrans, transformando a Anitrans em autoridade de trânsito e sendo reconhecido pela sociedade e dando mais legitimidade na ação na rua, que a nossa luta ela é árdua, cada dia a sua agonia. O nosso trânsito com muitas surpresas, né, gente, que estão na rua aí, Ademário, né, Ademário? Então, queria parabenizar aqui o esforço de todos, parabenizar aí o nosso vereador Pipico, conduzindo essa audiência, e agradecer sempre a Deus de estar sempre presente na nossa luta do dia a dia por uma Niterói melhor. Queria só justificar aqui, o nosso secretário não pôde vir, mandou representar, e eu gostei muito de estar participando dessa mesa aqui, sabendo que estamos no sangue aqui, correndo aqui a luta pelo nosso trânsito, transporte, pelos nossos funcionários, nossos colaboradores, e que Niterói, com a Anitrans, dando esse passo importante, em 2024 nós vamos avançar mais ainda. Então, muito obrigado, vereador, um abraço, muito obrigado. Obrigado ao subsecretário Braz. Passar para uma saudação breve também da nossa companheira Ágata. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a presença nesse momento, né, pela luta da nossa empresa, por melhoria, e eu queria saudar em especial os nossos operadores e agentes de trânsito que estão na rua todos os dias, chuvas e sol. Muito obrigada. Obrigado, Ágata. Antes de passar a palavra para o doutor Francisco e para o presidente Gilson, queria fazer a leitura aqui da mensagem, né, que é tema do debate dessa audiência pública de hoje. Mensagem executiva número 32 de 2023. Niterói, 24 de novembro de 2023. Senhor presidente, tenho a honra de submeter à deliberação dessa egrégia casa o incluso projeto de lei que institui a Anitrans, Niterói Transporte e Trânsito S.A. como autoridade de trânsito do município de Niterói. A medida, de forma objetiva, busca trazer maior eficiência, finalizando uma sobreposição de atuações envolvendo a administração direta e indireta, não pairando mais qualquer dúvida sobre a atuação sobre o trânsito do nosso município. De acordo com os melhores entendimentos e jurisprudências, busca-se ainda deixar claro o efetivo poder de polícia de autoridade de trânsito, que deve ser exercido por empregados públicos admitidos pelo devido concurso, sem prejuízo do aproveitamento daqueles agentes de trânsito já investidos na função pelo devido concurso público. Importante considerar que é previsto a cessão expressa dos servidores, resguardando os direitos individuais dos mesmos, prevendo a equalização no futuro, qual seja a extinção dos cargos mediante a ocorrência de aposentadoria ou vacância de qualquer título. O cenário, portanto, é de maximização da eficiência da gestão pública na área do trânsito, atendendo integralmente ao dispositivo no artigo 173, no parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, trazendo maior segurança jurídica aos cidadãos e, igualmente, aos servidores públicos que exerçam atualmente a função de agente de trânsito, que atuaram em estrutura mais consolidada e com recursos adequados para o exercício do munus público. Antes ao exposto são essas, senhores presidentes, a razão de que leva a propor o projeto de lei. Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa egrégia Câmara Municipal e solicito a aprovação deste projeto de lei. Prefeito Axel Grael, ao excelentíssimo senhor Milton Carlos Lopes Cal, presidente dessa casa. Lida a mensagem, eu queria passar
primeiro para a saudação e colocação do presidente da Anitrans, senhor Gilson Souza. Boa noite a todos. Boa noite, nobre vereador Pipico, ao amigo Braz Colombo, que muito nos ajudou nessa construção, também ao doutor Francisco, nosso procurador-geral, a Ágata, companheira de todos os dias. Pipico, eu queria dizer que esse momento aqui é um marco na história da Anitrans. É uma honra estar aqui perante a todos vocês. Eu insisto em dizer, gestão não se faz sozinho. Quando assumi a Anitrans em 2021, fui recebido pelo companheiro Braz e nós tínhamos uma missão que era modernizar a empresa. E também, muito importante, fazer a estrutura da empresa. A Anitrans foi criada em 2005, mas até então ela não tinha um regimento interno, ela não foi feito concurso público, então coube a essa gestão a missão de fazer essa construção. E desde 2021 nós estamos nessa luta. Tivemos um apoio do Ministério Público. Queria agradecer aqui a doutora Renata Scarpa, que muito vem nos apoiando nessa construção tão importante para o município de Niterói. Essa construção ela é necessária porque a própria população confunde as competências. Muito se cobra da Anitrans enquanto fiscalização, enquanto empresa de trânsito, enquanto empresa de transporte. Então, esse projeto de lei vem para equalizar as competências. Então, a Anitrans passa até a ter um novo nome essa proposta, que seria Niterói Trânsito S.A. Por que Niterói Trânsito S.A.? Porque Niterói, a Anitrans, ela faz todo o planejamento e ordenamento viário. Por isso, o transporte hoje tem a Subsecretaria de Transporte, para que vocês possam entender. Então, a Anitrans já passa a fazer essa divisão. Então, para não me alongar muito, foi feita uma construção a 4 mãos, com apoio da Secretaria Executiva, com aval do nosso prefeito Axel Grael, muito apoio também do nosso secretário executivo Rodrigo Neves, doutor Francisco foi incansável, junto com o Braz também, e pelo Legislativo, o nosso companheiro aqui Pipico, junto com o vereador Andrigo, compraram essa causa e muitos estão nos apoiando com os pares para que esse projeto possa avançar e a Anitrans possa se tornar não só autoridade de trânsito, mas que possa resolver muitos problemas da cidade de Niterói. Eu aqui não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês pela presença. No dia de hoje, eu sei que cada um tem os seus compromissos, mas fico muito feliz em ver essa casa cheia. Normalmente, nas audiências públicas que eu acompanho também, não se tem um público tão seleto como se tem aqui hoje. Queria aqui agradecer muito ao doutor Rogério, que participou muito dessa construção, doutor Tiago também, aos companheiros Marinho e Vieira, nosso amigo Jairinho também, que está aqui, agradecer a presença, nos apoiou muito nessa construção. Agradecer a presença do nosso nobre vereador Paulo Eduardo Gomes, que muito nos apoia também nas críticas, que são construtivas e me desafiam cada vez mais a lutar por essa cidade. Então, gente, meu muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, presidente Gilson. Quero, apesar do Gilson ter citado, mas quero reforçar aqui e citar a presença, né, do ilustre vereador Paulo Eduardo Gomes. Quero saudar também a presença do secretário regional da região oceânica, vereador Bim Guimarães, que chegou agora também aqui. Obrigado, Bim, pela sua presença. Você que tem feito um trabalho belíssimo, né, à frente da Secretaria Regional lá da região oceânica, e também quando esteve nessa casa e assim que voltar vai continuar com o seu trabalho. Então, obrigado, Bim, pela presença.
né? Já agradecer a presença do Paulo e vamos passar para o doutor Francisco para fazer as suas considerações. Boa noite a todos e todas. Agradecer ao vereador Pipico pelo convite. Foi um pouco de última hora, mas a gente conseguiu acertar a agenda para estar aqui. Como o presidente Gilson falou, esse projeto foi construído a muitas mãos. No primeiro semestre, ele chegou a ser enviado nessa casa, gerou alguns debates. A gente entendeu pela necessidade de evolução, até após alguns debates também com o Ministério Público. Agradeço a doutora Renata Scarpa, que nos acompanha de forma online, e resolvemos, né, fazer alguns aprimoramentos, né, tentando, como o Gilson falou, modernizar a NIT-Trans. Então, é um projeto de lei que dispõe não só sobre a questão dos agentes de trânsito, que a gente precisa fazer um concurso, né, mas também resguardar os agentes que já existem, e aí eu faço uma pequena retificação, que está me chamando a atenção ali fora. O texto da mensagem, ele consta ali a palavra sessão expressa. Isso decorre justamente dessa ida e vinda, que, na verdade, no texto a gente optou por suprimir isso, por entender que a sessão vai ser feita por um ato administrativo específico e não pela lei, porque a lei não tem o poder de fazer a sessão. Então, a gente retirou a palavra sessão do texto, e aí, por erro, acabou constando na mensagem que a gente focou mais em ajustar o texto legal. Tá? Então, ele fala dessa questão dos agentes, fala de forma muito importante da realização de um concurso público da NIT-Trans, uma vez que a NIT-Trans foi criada em 2005 e até o presente momento não teve um concurso público, então prevê um prazo específico para a realização do concurso público, e também traz ali algumas normas de organização da NIT-Trans, até porque a lei de criação foi feita lá em 2005, a técnica legislativa era diversa, e aí prevê ali uma organização, uma estrutura efetiva que o anexo 2 não tinha. Então, essa é a ideia do projeto de lei. Obviamente, vai passar por debate, vai passar pela autonomia dentro da competência dessa Casa Legislativa e pode vir a sofrer aprimoramentos, e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez, Pipico. Bom, então, dando prosseguimento, a gente normalmente já tem um número de inscritos, né? Não tem, e a Adriana, essa jovem que é chefe do meu gabinete, está aqui pegando as inscrições, né? E a gente, normalmente, por praxe, a gente ouve os vereadores, mas acho que, de repente, seria deixar para ouvir no final, né, os vereadores, e passar a palavra, que, na minha avaliação, é uma extensão dessa mesa, para a doutora Renata Scarpa, que está online, participando da atividade. Então, queria passar a palavra para a doutora Renata. Conseguem me ouvir? Perfeitamente, doutora. Bom, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu também parabenizo a iniciativa de se fazer essa audiência pública, porque é sempre muito importante esse debate com a sociedade a respeito dos rumos que a política pública tem que ter. Eu destaco que esse projeto ele é muito importante para a melhor estruturação da NIT-Trans, que, sem sombra de dúvida, tem hoje, né, sob a sua responsabilidade, um dos maiores problemas da cidade, que é a questão do trânsito, e que, sem sombra de dúvida, também, essa unificação de gestão, ela vai trazer consequências imediatas, acredito, para a melhora dessa situação do trânsito, porque era muito complicado, por mais que houvesse uma integração e uma boa vontade, que essa questão ficasse dividida entre um órgão da administração direta, a NIT-Trans, a gente ainda tem também uma força de fiscalização na Guarda Municipal. Tudo isso é muito dificultoso para que se possa pensar o dia a dia e soluções rápidas, porque o trânsito é muito dinâmico, não é? Então, é muito importante que esse projeto seja aprovado. É óbvio que existem nuances nele que fazem parte da discricionalidade administrativa, então não pode o Ministério Público entrar no mérito de escolhas, como é o caso, por exemplo, dessa questão dos agentes de trânsito, de migrá-los para a NIT-Trans, embora, na opinião do Ministério Público, essa forma de cessão é uma forma lícita, legal. A preservação do direito deles foi muito importante de estar expressa na lei. Nós concordamos com isso, para que esses agentes tenham seus direitos preservados, até porque também
eles têm uma importância histórica muito grande e que serão também elemento de muito apoio para tudo que vai surgir a partir dessa aprovação da lei. Esse novo corpo de agentes de trânsito que virá pelo concurso público, ele vai ter necessariamente muita inspiração com aqueles colegas, né, que já estavam nessa função há tanto tempo. Então, eu ressalto que é importantíssimo que esse projeto seja aprovado e que a gente consiga, então, estruturar a Anistitrans para que seja feito o concurso público, para que a empresa consiga ter cada vez mais eficiência, porque é um enorme desafio essa questão do trânsito em Niterói. Então, mais uma vez, obrigado, que tenhamos todos um bom debate. Obrigado, doutora Renata. É sempre muito bom ter a presença do MP, a presença do Ministério Público participando, atuando durante todo esse processo, né? A gente procurou, viu o doutor Francisco, ora diretamente com a senhora, manter o diálogo e a interlocução para que a gente avançasse numa proposta onde atendesse a cidade, atendesse a categoria, atendesse os funcionários. Então, eu fico muito feliz de ter a senhora participando com a gente hoje aqui, né? E vamos dar início agora às inscrições, a fala dos inscritos. Bom, vamos lá. Primeiro inscrito, o André Luiz. Boa noite a todos. Primeiramente sou grato a essa casa pela oportunidade de poder falar sobre a atividade que eu exerço há mais de 20 anos. E tenho muito orgulho de ser um operador de trânsito. Gratidão à Anistitrans por nos proporcionar estruturas e condições de trabalho, vias devidamente sinalizadas e um centro de controle operacional ativo e participativo. Agradecer e exaltar o trabalho e grande parceria que temos com os agentes de trânsito de Niterói. Hoje é um dia para refletirmos quanto somos importantes e quanto nossa presença faz a diferença no ir e vir das pessoas, no ornamento da cidade, no sorriso de uma criança na entrada ou saída de um colégio. Porém, nosso dia a dia não é só de glórias. Passamos por inúmeras angústias, como nos intermináveis minutos da chegada de um bombeiro, segurando a mão de uma vítima de acidente de trânsito, deitado no asfalto. De um dia inteiro com a sua rua fechada aguardando a perícia. Saímos de casa com suas dificuldades para dar o nosso melhor. Não importa se está chovendo ou fazendo sol. Lembramos agora das operações verões. Isso é só mais um detalhe. Estamos presentes no dia a dia da população, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Temos histórias, grandes eventos na nossa cidade, visitas de chefes de Estado, governadores, ministros, grandes obras e desastres, como o do Bumba, onde os operadores de trânsito tiveram uma atuação afetiva na ordenação do trânsito no local, interdições do túnel Raul Veiga, Estrada Velha, inauguração do corredor metropolitano, da Alameda, São Boaventura, túnel Charitas Cafubá, os tradicionais desfiles 7 de setembro, tapete de sal e o tradicional desfile tapete de sal e tradicional o Réveillon da Praia de Caraí. Realizamos desde 98, através da Extinta Sutran, hoje Nititrans. Uma triste lembrança foi a nossa passagem pela pandemia, onde perdemos colegas e entes queridos. Porém, estivemos presentes em todos os dias desta, ordenando o trânsito, prestando apoio às barreiras sanitárias que foram instaladas na cidade. Assim como muitos, lutamos bravamente contra o medo e, confesso, foram dias e meses intermináveis, onde o sorriso deu lugar a uma máscara e a incerteza em relação à nossa própria vida era iminente. Durante as chuvas que aconteceram na cidade de Petrópolis, a Prefeitura de Niterói solicitou que os operadores de trânsito auxiliassem aquela cidade após a tragédia. Nós, operadores de trânsito, fomos até a cidade da região serrana durante aproximadamente 2 semanas, onde foi fortemente reconhecido pelo trabalho bem feito. Esse reconhecimento foi muito importante para que reforçasse a importância do nosso trabalho, nossa querida Niterói. Os operadores de trânsito já fazem parte da cidade de Niterói há mais de 25 anos
e são essenciais para o funcionamento diário do fluxo de veículos e de pessoas que aqui residem. Visitam ou apenas passam por aqui. São milhares de pessoas que aqui fazem diversos caminhos para seus trabalhos, casas, escolas, faculdades e lazer. Estaremos sempre à disposição para prestar sempre o serviço de qualidade no qual estamos acostumados. Meu muito obrigado, operadores. Obrigado, André. Belíssima fala. E é isso, assim, a gente vive o dia a dia, sabe e acompanha a luta de vocês diária, o empenho de vocês para que a nossa cidade, que é uma cidade que geograficamente a operação do trânsito ela é fundamental para que a gente tenha mais fluidez, né, e vocês cumprem um papel muito relevante para isso. Vamos passar para a próxima inscrita, Maria Cláudia. Boa noite. Quero agradecer primeiramente ao nosso vereador, agradecer à direção desse evento pela oportunidade de estar aqui representando, estar aqui falando. E o que eu venho falar é a respeito da importância e da alegria e da cumplicidade e como é bom nós termos essa parceria entre os agentes de trânsito, operadores de trânsito, as pessoas internas que trabalham todos movidos para o trânsito, para que nós tenhamos uma mobilidade melhor. E o que eu venho falar em relação ao operador de trânsito é como nós estamos perto da população, como a gente é aquele que a pessoa olha no primeiro momento em que vem o conflito, ou a aflição, ou o momento difícil. Um exemplo, está tudo muito bem, estou indo trabalhar, parou o carro, interditou a via, tem um engarrafamento, a gente está ali, vamos dar um empurrãozinho, vamos ajudar. Vem aquele que está perdido, meu Deus, não sei para onde eu vou, o nome da rua, a gente faz o papel de GPS, a gente ajuda a achar. Aquela mãe que vai atravessar a criança, às vezes está com uma aqui, uma no ombro, carregando bolsa, a gente está ali, a gente ajuda a atravessar. Então, o operador de trânsito, ele é humano, ele é social, ele é presente, ele ajuda, ele está perto da população, não só para gerir, para operar, não, mas ele está perto da população para ajudar em todos os seus quesitos. E como o nosso amigo André bem disse, em relação ao que aconteceu em Petrópolis, foi uma comoção muito grande e foi muito bom saber o quanto temos força, porque ali nós nos ajudamos, foi uma ajuda mútua, de arrecadação, de empenho, para levar para aquelas pessoas não só operação, mas coração, para aquelas pessoas saberem que elas têm amigos em outras cidades, que elas podem contar com os operadores, com a prefeitura, com essa parceria, e isso é muito importante. Eu faço parte disso e eu sou muito feliz por isso. Eu agradeço a oportunidade em que eu tive aqui até hoje para mostrar o meu trabalho, para crescer, para aprender e para cooperar. Muito obrigada. Vamos chamar agora a Liz. É que eu sou um pouquinho pequenininha. Boa noite. Eu sou agente de trânsito. Fala um pouquinho mais perto do microfone, Liz. Tá. Levanta, só. Acho que dá para baixar. Só levantar, levanta ele. E Melhorou. Boa noite, eu sou agente de trânsito, Andréa Liz, há 13 anos. Primeiro eu quero cumprimentar a mesa, na figura do vereador Pipico, agradecer a atenção do senhor Gilson, presidente da Anitrans, que o tempo inteiro foi solícito, todas as vezes me recebeu muito bem. O doutor Francisco, que esteve empenhado todo esse tempo, até a doutora Scarpa também,
que já me atendeu também em relação a esse quesito. Mais uma vez ao vereador Pipico, agradecer novamente, porque ele é bem empenhado nessa parte do trânsito. Agradecer aos operadores por toda a parceria, todo o tempo. Tivemos um tempo de ruptura, mas acredito que será restabelecido a união. Nós temos que trabalhar em conjunto e a intenção dos agentes sempre foi trabalhar em conjunto com a Anitrans. Até porque nós realmente não temos estrutura física, né? A prefeitura não pôde proporcionar, e quem tem essa estrutura realmente é a Anitrans. Nós temos os carros que são cedidos pela Anitrans e a estrutura necessária para que nós possamos trabalhar com dignidade e ter a ferramenta necessária para o trabalho. Tá? Eu já queria também agradecer a vocês, ao Dr. Francisco e ao Gilson, que já previamente esclareceu algumas dúvidas que nós tínhamos em relação ao projeto de lei, mas eu acho que é necessário deixar aqui registrado para que outros colegas que estão vendo online ou outros que não estavam dentro da conversa, e ficar registrado também, gravado aqui. Na mensagem, como ele já até esclareceu, vem dizendo sessão, né? O prefeito coloca como sessão, mas no parágrafo 3º do artigo 1º da lei, vem escrito vinculação, né? E até vem dizendo vinculado à autoridade de trânsito. Até a gente já é, de fato, vinculado à autoridade de trânsito pelo CTB, nós já somos vinculados à figura da autoridade de trânsito. E o que fica na dúvida é o que hoje esse projeto de lei sendo aprovado impactaria na nossa categoria, porque a vinculação já existe à autoridade de trânsito e acredito que eu queria saber o que mudaria, o que impactaria hoje, sendo aprovado apenas o projeto de lei. Se o doutor Francisco puder responder. Deixa eu terminar no final. Sim, tá. E a outra pergunta seria, depois dessa aprovação, em que momento, de fato, seríamos cedidos para a Anitrans, né? Quando que nós seríamos cedidos para a Anitrans e vamos poder usufruir dessa estrutura que tem a Anitrans, que hoje nós não temos. E uma outra pergunta, que na verdade já foi esclarecida, né? Ratificar aqui que já foi esclarecida, mas para que deixe registrado, aqui no finalzinho do parágrafo 3º vem, ficam vinculados à autoridade de trânsito municipal, nos termos dessa lei, mantidos todos os direitos e vantagens dos servidores na forma prevista da Lei 3401 de 2019. Esse mantido todos os direitos e vantagens dos servidores seria um rol taxativo, exemplificativo, ele é exaustivo ou ele é inclusivo? Exemplo, inclusive os direitos e vantagens dos servidores. É toda a lei, inclusive os direitos e vantagens dos servidores. É isso. Obrigado, Elis. Tem mais uma pessoa escrita. Eu sugiro que a gente ouça a última oradora escrita e aí o doutor Francisco, antes da fala dos vereadores, responde às perguntas que a Elis fez, tá bom? Então, a última inscrita é a Priscila. Eu queria, na fala da Priscila, encerrar as inscrições. Se alguém ainda se sentir na necessidade de se inscrever, a gente ainda está, ao longo da fala da Priscila, a gente escreve ainda, tá bom? Então, vamos lá, Priscila. E aí, no final, o doutor Francisco responde a fala e a gente passa para as considerações dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Vou tentar ser breve. Eu estou muito feliz de estar aqui e para falar de um lugar onde praticamente é a minha casa e faz parte da minha vida. E antes de falar desse lugar onde eu me sinto como minha casa, a gente tem que pensar o que é o trânsito. E o trânsito é um reflexo de uma sociedade hoje praticamente machista, preconceituosa, racista.
E mesmo sendo assim, a Nittrans, essa minha casa, nesses anos, ela lutou e ela se modernizou, e foi através da gestão, através dos diretores que lá passaram, Brás, hoje Tainá, a parte jurídica, Tiago, Rogério, controle interno, Tiago, o recursos humanos, a Bianca, e a diretora de planejamento, os diretores que por lá passaram. E a parte que é mais chamada a atenção, e talvez a mais criticada, é a parte, não é a administrativa que está lá dentro, mas a parte operacional que, através da Ágata, através do Vieira, através do Marinho e através dos operadores e dos agentes, é a parte que é mais chamada a atenção. Sem a rua, não existiria Nittrans. E sem o coração, sem a gestão, não existiria Nittrans. Numa cidade tão complexa como Niterói, 500 mil habitantes, uma ponte recente, uma cidade que tem, 2 carros para cada habitante, uma cidade que tem o primeiro IDH do estado do Rio de Janeiro, o 6º do Brasil, e mesmo assim, com toda essa dificuldade, essa Nittrans, essa empresa, lutou e se modernizou com sinais inteligentes, sinalização semafórica, com CCO, com um plaqueamento que, por vezes, as outras cidades dos municípios brasileiros desconhecem. Recentemente, nós fomos a Brasília, vereador Pipico, e aí nós falamos do trabalho, tanto operacional, administrativo e de educação. E foi perguntado, não a mim, mas a Ágata e a outras pessoas, se era verdade tudo aquilo que Niterói faz. E sem pestanejar, falaram, é verdade. Então, com essa nova visão e essa nova versão, eu acredito que nós temos tudo para ser exemplo, não só em Niterói, mas no Brasil. E aí, eu termino antes de agradecer às pessoas que acolhem a educação para o trânsito, não só a minha equipe, Ricardo, a Ali, o Lucas, mas aos operadores e aos agentes. Sem vocês, a educação não existiria. Porque, o primeiro momento, eu não autuo, e sim eu oriento, eu conscientizo, eu acolho, eu converso. E, por último, a fiscalização. Sem esse alicerce, educação, administração, gestão, engenharia, sem educação, não existiria o que hoje existe de tão lindo, que é a Nittrans. Nesses 11 anos, onde a minha filha nasceu, no trânsito, eu tenho orgulho de falar, com muito orgulho como ela fala, mamãe, são seus amigos. Então, que esse momento é um momento de união e que sejamos melhores. E aí eu termino com uma fala que me foi muito importante e que hoje se fala tanto no futuro. O que a gente vai fazer pelo futuro, o que a gente pensa em futuro. E o trânsito faz parte desse futuro, a sustentabilidade faz parte desse futuro. E o Jean-Claude, ele diretor executivo da ONU, ele disse que a nossa batalha pelo futuro, pela sustentabilidade, pela mobilidade, a gente vai perder ou vencer nas cidades. E com todas as dificuldades que Niterói pode ter, a gente está vencendo. E a gente vai vencer ainda mais com a união e apoio de todos. Em nome dos operadores, em nome dos agentes, eu agradeço aqui a uma pessoa que eu estou muito orgulhosa de compor essa mesa, uma mulher que começou também, assim como eu, na Nittrans, e uma mulher que, para mim, é um exemplo e um aprendizado, porque nós somos eternos aprendentes, e uma mulher humilde. Então, eu agradeço em nome de Ágata. Muito obrigada, Ágata. Antes da gente passar a palavra para os vereadores, queria passar para o doutor Francisco, para que ele, de forma coletiva, esclarecesse as colocações da Andréa Lins.
Boa noite novamente. Falando de forma objetiva das colocações. Em relação à sessão, eu até falei na minha fala de abertura, né, foi um erro ali na questão da mensagem, porque a gente anteriormente tinha no texto da lei a palavra sessão e agora no reenvio a gente optou por retirar. E aí vem a segunda pergunta. Então, quando que nós seremos cedidos efetivamente? Na verdade, após a aprovação da lei, a ideia é que sejam cedidos. Então, por que isso já não consta na lei? Porque a sessão é um ato administrativo, né? É um ato da vida funcional de cada servidor. Então, assim, pode ser que alguns não sejam cedidos para entitantes, podem ficar trabalhando em alguma outra secretaria, como servidores estatutários que são, né? Então, se a lei já vinculasse essa obrigatoriedade, se tivesse um caso individual, por exemplo, que fosse nomeado subsecretário, secretário, não poderia ficar, né? Então, por isso que a gente entendeu por retirar, né? E aí a ideia, sim, é que no estado atual é que sejam imediatamente cedidos após a aprovação da lei. Repito, ideia, tá? Porque depende de um ato administrativo individual de cada um. Ou seja, cada servidor, né, o João, a Maria, a André, todo mundo vai ser cedido individualmente. Em relação a essa questão da vinculação que está ali, a ideia é de criar uma subordinação justamente para que se possa utilizar toda a lógica da Anitrans e ficar... a gente, na verdade, faz uma reafirmação do que o CTB já faz, mas para ficar mais claro ainda, né, por se tratar de uma mudança. Como o Gilson falou na fala dele, a própria população traz uma confusão. Então, a gente quis fazer uma lei que mostrasse, mas assim... ratificasse tudo o que está acontecendo de uma forma bem transparente. Às vezes tem até excesso de palavra, mas para que fique bem claro qual é a ideia. E nesse mesmo sentido que a gente fez questão de colocar mantidos as vantagens da lei de vocês, para que não parecesse que está querendo se perseguir o servidor, que está querendo retirar alguma vantagem. Porque a lei de vocês é uma lei recente, é uma lei de 2019, que trouxe uma série de incrementos para a carreira. A gente sabe que o próximo concurso, quando ocorrer na Anitrans, vai ser sobre o regime seletista. Então, era muito importante, eu acho que para a categoria de vocês, né, de servidores públicos, aqui eu falo também como servidor público que sou, que isso ficasse muito claro. Então, quando a gente fala mantidos, André, é no sentido de resguardar. Isso não é exauriente, mas é para manter o que você já tem, no sentido que vai trabalhar na Anitrans, mas não perde nada do que já tem, porque tem uma lei que garante isso, e isso, na verdade, como a gente não tem hierarquia entre leis, poderia falar, a lei posterior revogou a anterior. Não, essa lei está apontando para a lei anterior, tá? Espero ter esclarecido. Obrigado, doutor Francisco. Queria agora passar a palavra, em primeiro lugar, para o vereador Binho e depois para o nosso decano, vereador Paulo Eduardo. O doutor Francisco está aqui fazendo uma observação que o Estatuto do Idoso dá preferência para ele, mas como ele sempre gosta de falar por último, é por isso que a gente está deixando ele para falar por último. Certeza. Já fez o cartão de estacionamento, vereador? Pode fazer lá na regional da região oceânica. Bom, gente, boa noite. Prazer estar aqui nessa Câmara de Vereadores, matando um pouquinho da saudade que eu estou de estar aqui no plenário com os colegas. Quero cumprimentar a mesa, vereador Pipico, parceiro, amigo do nosso trabalho cotidiano, vereador Paulo Eduardo Gomes. Cumprimentar nosso subsecretário executivo Brás Colombo, que já teve um tempo grande de contribuição na empresa, nosso presidente Gilson, também querido amigo, doutor Francisco. Quero cumprimentar todos os operadores de trânsito que estão aqui presentes nessa noite, na pessoa da Ágata, também amiga, em especial todos os amigos que trabalham na região oceânica, estou vendo ali o Sorriso, vários outros aqui presentes. Saudar vocês, nossos amigos agentes de trânsito, na pessoa da Liz, conversamos muito nesse tempo. Bom, inicialmente eu quero trazer aqui ao debate algumas questões. Primeiro, a gente entendeu o desafio que é a mobilidade urbana, não só em Niterói, não só no Brasil, no mundo. É um desafio que as cidades têm que enfrentar e é um tema que não tem solução fácil, não tem golpe de frase feita que vai dar solução para o problema da mobilidade urbana, seja em qualquer outro lugar. E a gente tem que fazer esse debate público de que o problema da mobilidade de Niterói não é um problema municipal, é um problema metropolitano. A gente tem que entender os impactos que o trânsito da Ponte Rio-Niterói causa na nossa cidade
com uma fila que vai sendo formada lá no túnel Charitas-Cafubá, nos dias mais complicados. Basta termos, vereador Pipico, uma faixa da ponte Rio-Niterói interditada, nós temos aí um transtorno enorme na cidade. O problema do trânsito de Niterói é metropolitano, não é municipal. A gente tem que, a todo tempo, fazer esse tipo de discussão. Trata-se do segundo maior fluxo de pessoas do Brasil. A gente só está atrás, Vieira, do fluxo Guarulhos-São Paulo. O fluxo Itaboraí-Rio Bonito, cidade do Rio de Janeiro, é o segundo maior do Brasil, gente. Como que a gente quer dar uma solução municipal para isso? Mas isso não afasta o mérito de todas e todos vocês que estão dia após dia nas ruas, faça chuva, faça sol, tentando dar uma mobilidade melhor para o cidadão niteroense. Então, quero fazer aqui uma homenagem a todos vocês. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem, porque a Anitrans é o dia a dia do cidadão niteroense. O cidadão niteroense, a partir do momento que sai de casa para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para ir para a escola, ele está se confrontando com os agentes de trânsito e com os operadores. Então, dito isso, eu quero dar aqui um testemunho, né, do trabalho que é feito pela Anitrans e a importância desse processo de estruturação e modernização que a empresa vai viver certamente com a aprovação dessa lei na Câmara de Vereadores. Desde quando eu fui coordenador de políticas de juventude, a Priscila foi uma parceira, a gente levava esse debate para a juventude da mobilidade urbana, né, até meu período como vereador e agora como secretário regional. Vereador Pipico, nós já emitimos, nesse 1 ano e meio que eu estou lá, 1.011 cartões de estacionamento. Isso mostra o compromisso da Anitrans também na descentralização da política pública, aproximando ainda mais a política pública do morador da região oceânica, né, que tem lá os cartões de estacionamento de idoso, de pessoa com deficiência ou de gestantes que são emitidos lá na nossa secretaria. Eu quero também valorizar todo o trabalho de inteligência que a Anitrans faz, né, nas soluções de mobilidade urbana. Isso, Gilson, eu sei que tem um esforço a várias mãos, né, seja no túnel Charitas-Cafubá, que tem ali uma modernidade agregada importantíssima, Ágata, e pouca gente sabe disso. Quando nós temos alguma visita lá de autoridade, de pessoas, mandatários de outros municípios, lá no CISP, eu faço sempre questão com o Gilson de levar o nosso CCO para que as pessoas entendam o trabalho que Niterói está fazendo, seja com semáforos inteligentes também. Então, eu estou fazendo só uma contextualização histórica, né, porque muitas das vezes a gente tem que fazer um trabalho de educação mesmo, Priscila, do trânsito, e aí está no braço de cada um, de cada uma de vocês diariamente, porque nós vemos, por exemplo, lá na Operação Verão, constantemente, e eu vou com o Gilson para a rua, constantemente o cidadão que desrespeita as orientações de trânsito. E isso traz uma dificuldade ainda maior. Estamos com uma obra lá na rotatória de Camboinhas agora, que vai trazer uma solução para um problema histórico ali de saída de Piratininga, do Tibau, né, a saída de Camboinhas, Pipico. E para organizar aquilo ali, só quem está no dia a dia sabe como é difícil, Vieira, porque as pessoas não respeitam as orientações. Então, eu quero parabenizar a iniciativa do prefeito Axel Grael por estar enviando a esta casa essa mensagem executiva. Tenho certeza, né, que o nosso governo é um governo preocupado com o servidor. Então, os ajustes aqui que o doutor Francisco mencionou, esclarecendo as dúvidas que a Liz, como porta-voz dos agentes de trânsito, trouxe aqui, que são dúvidas pertinentes, que têm que ser esclarecidas, mas é uma iniciativa louvável do governo, e eu tenho certeza que vocês serão cada vez mais esse braço de apoio, como a nossa companheira que esteve aqui falando, né, um braço sempre de apoio não só ao motorista, mas ao cidadão que está nas ruas ali, o pedestre, o ciclista, porque assim a gente vai ter uma cidade melhor, uma cidade com uma mobilidade urbana que aproxime mais as pessoas. Eu sempre faço questão de dizer, o túnel Charitas-Cafubá, e eu vou dar um exemplo para encerrar aqui lá da nossa região, ele aproximou ainda mais as pessoas. Nesses 6 anos que o túnel está aberto, o cidadão niteroense ganhou aí tranquilamente 30 minutos de manhã, 30 minutos no período da tarde. Nós todos lembramos como era penoso para o cidadão da região oceânica ter que pegar ali o Largo da Batalha, aquela confluência com o Pendotiba, com a Cachoeira, com o canal de São Francisco, como era difícil para o cidadão niteroense conseguir acessar a Zona Sul e o centro da cidade. E ali, através de uma decisão política, um ato de coragem
de gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves, nós fizemos a maior obra de mobilidade urbana da história da cidade e hoje o morador da região oceânica tem mais qualidade de vida, porque ele tem mais tempo para ter o lazer, para ter uma prática esportiva, para passar com a família. Quantos pais e mães que talvez voltando do trabalho não conseguiam chegar no horário de pegar seus filhos no colégio e hoje conseguem fazer isso porque tem a distância encurtada. Então, hoje a gente está dando mais um passo nessa audiência pública, no sentido de modernizar a política de trânsito, de modernizar a política de mobilidade urbana da cidade, e eu tenho certeza, a cidade é feita de pessoas, estamos bem representados aqui com todos vocês. Parabéns, Pipico, parabéns, Anit Trans. Obrigado, vereador Binho. Importante demais ter sua presença aqui nessa casa, e eu tenho certeza que em breve você retornará e em breve você retornará e estará cerrando fileiras com a gente aqui em defesa do povo de Niterói, como você já faz na região oceânica. Agora, o nosso decano, vereador Paulo Eduardo. Quem é aquele ali do terceiro, a doutora Renata, a mesa, e depois tem um terceiro ali? Eu acho que eu conheço esse surfista. Ele deve estar cansado, porque ele estava... Pessoal, olha só. É evidente que a discussão aqui, e ela é uma audiência pública especialmente superlotada, ao contrário de todas as outras audiências públicas que nós organizamos na Câmara, porque tem uma razão muito objetiva. Está em jogo o trabalho de muita gente. E na hora que eu vejo isso aqui cheio, eu começo a ficar preocupado com o fato de nós, eventualmente, não estarmos sendo perfeitamente ou claramente nas colocações que são feitas aqui. Mas, antes disso, eu tenho que fazer um preâmbulo, porque a Transoceânica nada mais é do que a ciclovia mais segura do mundo, porque o ônibus mesmo não passa por lá. E uma parte da imobilidade urbana da cidade de Niterói é decorrente de uma promessa não cumprida com os empresários de dar para eles ônibus com porta do outro lado. Aliás, a Ingá colocou um para fazer experiência, né? E eu não ouso pensar alto e comentar sobre mão inglesa, porque aí dá um nó na saída da Transoceânica. Se eu fizer mão inglesa, eu coloco todos os ônibus lá dentro, né, Gilson? Mas que confusão vai dar na saída e na entrada, né? Pois bem, mas vamos ao que interessa. A mobilidade em Niterói poderia ser muito melhor se o plano Lerner fosse integralmente adotado na cidade, coisa que não foi. Então, na realidade, eu continuo tendo uma quantidade de ônibus na cidade, numa calha que é muito reduzida, eu continuo tendo uma quantidade de ônibus na cidade que é muito maior do que a que seria necessário para transportar 60 milhões de passageiros no ano. Então, se eu não organizo e não implemento aquilo que durante três planos foram feitos, o primeiro foi feito pelo pitch do João Sampaio, ex-prefeito, que não está mais entre nós, PDDT do Godofredo e plano Lerner. Nenhum deles saiu do papel. E, ao não sair do papel, eu não consigo transportar a quantidade, de maneira eficiente e eficaz, a quantidade de pessoas que usam o transporte coletivo de Niterói. Mas vamos ao que interessa aqui. Pode levantar a mão quem é da Ecomix? É que eu imaginava. E a audiência está cheia exatamente porque está em jogo o trabalho de operadores de trânsito que a lei não prevê. Então, essa é uma preocupação. A gente vai ter que conversar depois com o Gilson, conversar com o doutor Francisco, porque a lei, a partir da caracterização da Nitetrans enquanto autoridade de trânsito, a lei prevê que nós tenhamos agentes de trânsito. E aí a gente vai ter que ver de que maneira a gente equaciona a vida dessas pessoas que, com uma função não prevista em lei, ajudam na operação de trânsito em Niterói. Tenho preocupações com a palavra sessão.
apesar de ter uma lei 13.306 que caracteriza empresas, né, empresas públicas como a Nititrans, e a gente vai ter que obedecer, me preocupa muito a possibilidade, e aí não tem nada a ver de pessoal com o Gilson, que é o presidente da Nititrans, tem a ver com a estrutura permanente das relações de governo. Nós tivemos recentemente o caso da Emusa, que é uma empresa, a Nititrans pretende ser aquilo que a Emusa já deveria ser. E nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas na Emusa, levando a uma situação aos olhos da população de Niterói extremamente complicada. Então, nós vamos, aqui na Câmara, tem esses detalhes que o doutor Francisco já explicou, mas eu vou estudar mais ainda para ver e trocar ideia com a própria Procuradoria e com o Pipico, que está coordenando, e com o Gilson, para ver de que maneira a gente estrutura. Não gosto que a capacidade de criar cargos seja feita pelo... Não tem nada a ver de pessoal com o Gilson. Porque qual é a quantidade? Eu sei que para ter professor na rede de Niterói, eu tenho que ter uma lei que estabelece a quantidade de professor que eu tenho que ter. E quem tem que definir isso é um PCCS da carreira do magistério de Niterói. Eu tenho que ter lei que estabelece o PCCS, o quadro de funcionários da saúde pública de Niterói, que, aliás, esse PCCS da saúde já nasceu anacrônico. E para esse tipo de trabalhador, que é tão importante quanto os agentes de trânsito, quanto aqueles que operam e administram o trânsito na cidade, esses não têm uma lei que define o quantitativo. Então, por mais que eu tenha em mente o que estabelece a autonomia administrativa do que a gente vai criar, da Neutur, isso daí me incomoda. E aí a gente vai ter que discutir entre nós para proteger não só o papel institucional da Nititrans, mas também as expectativas de trabalho de uma quantidade de pessoas, que é uma quantidade muito grande. Nós temos, são quantos agentes de trânsito? 26. E quantas pessoas eu tenho como operador de trânsito da Ecomix? Quantos? 195. Quantos, querido? 195. Os agentes que são em quantidade inferior, e o MP está em cima do Gilson para que haja concurso, eles são uma quantidade de 26. E eu tenho 195 pessoas cuja situação funcional, e aí, por isso que a gente vai ter que conversar, estou encerrando, Pipico, porque não tem nenhuma garantia, a menos que esteja alguma coisa não claramente colocada, não tem nenhuma garantia de postos de trabalho, e o papel da Câmara de Vereadores e dos vereadores é olhar para a Nititrans enquanto instituição, mas também olhar para os postos de trabalho das pessoas que têm expectativa de continuar trabalhando no trânsito de Niterói. Eram essas observações que somos obrigados a fazer para, se alguém quiser depois, né, Gil ou doutor Francisco, esclarecer adicionalmente, não vai impedir que a gente tenha que discutir o mais rapidamente possível para aprovar essa lei, que é, inclusive, um desejo do Ministério Público. Mas a gente tem que cercar de todos os cuidados para que nós não nos arrependamos depois. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Acho que o vereador traz aqui importantes observações, né? Observações essas que eu não tenho dúvida nenhuma. Está sendo e vai continuar sendo discutido, tanto aqui nessa casa, quanto foi discutido antes dessa mensagem ser enviada, que é, de fato, a preocupação da garantia de manutenção de postos de trabalho, manutenção dos serviços prestados, que são fundamentais. Niterói é uma cidade grande, com grandes desafios, sobretudo na questão viária. A mensagem prevê o concurso, mas, com certeza, a gente está e vai acompanhar para que as pessoas possam, de alguma maneira, estarem contempladas, né, dentro desse novo arcabouço que está sendo construído pela Nititrans,
e a partir da aprovação dessa lei. Então, a preocupação é pertinente, mas é uma preocupação que a gente vai discutir aqui na casa, como o vereador coloca, mas é uma preocupação que a gente já vem discutindo há muito tempo para dar tranquilidade às pessoas. Eu quero, para encerrar, né, fazer uma fala aqui, dizendo que, para mim, é um motivo de muita satisfação estar presidindo essa audiência pública. A gente já vem, ao longo de vários anos, acompanhando não só o trabalho do dia a dia, que foi falado aqui por diversas pessoas, pelos vereadores, né, pela minha amiga Maria Cláudia, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tenho uma admiração muito grande, em nome de quem eu saúdo todas as operadoras e operadoras aqui presentes. Eu tenho uma relação no cotidiano com diversos de vocês, uma relação de parceria, e reconheço e acompanho e defendo o trabalho, a luta, todo o empenho que vocês fazem pela nossa cidade aqui, tanto os agentes de trânsito, os operadores, tanto o material humano da administração da Anitrans, que é importante colocar aqui, né? A Anitrans tem, lógico, na ponta, os operadores, e aqui na figura do Vieira e do Marinho também eu faço questão de reforçar a importância dos operadores, quanto na figura da Andréia, a importância dos agentes, mas também, né, por isso a gente fez questão de trazer uma mulher e trazer a Ágata para compor a mesa, para representar de alguma maneira tanto as mulheres quanto todo o pessoal da parte administrativa da Anitrans, que faz essa roda girar, que faz esse motor girar, para que a gente possa atender a população de Niterói. E agora eu tenho certeza que muito em breve, com a aprovação dessa lei, com mais segurança, com mais eficiência, com mais modernização, para que a gente possa avançar cada vez mais e superar os desafios da nossa cidade, que não são poucos. Niterói é uma cidade da região metropolitana, com todos os desafios, com todas as dificuldades que uma cidade da região metropolitana tem, mas com certeza, tanto no legislativo quanto no executivo, com pessoas que têm compromisso, que querem fazer o melhor pela nossa população, querem fazer o melhor pelo nosso povo, e esse é o desafio nosso a cada dia. Então, vamos em frente, que a gente tem aí bastante unidade, e isso acho que foi uma coisa que me deixou muito animado aqui hoje, né? Porque a gente sabe que num passado próximo, essa relação de unidade, de parceria, ela nem sempre foi tão azeitada assim. A gente que acompanha de perto o dia a dia de vocês sabe disso, e vê as falas que tiveram aqui hoje, tanto da parte dos operadores quanto da parte dos agentes, é um acalanto e deixa a gente mais feliz e na certeza de que a gente está no caminho certo, que a gente está no caminho de cada vez mais qualificar o trabalho, e essa unidade é fundamental. Então, obrigado a cada um e a cada uma, boa noite, e vamos em frente, e viva a Anitrans, viva Niterói. Obrigado, querido. Vou tirar. Garoto. E ele aí. Pô, segurança. Bom, irmão. Segurança.